E na entrevista do dia, hoje nós estamos recebendo com muito prazer Guto Ferreira. Ele que subiu com o time do Remo, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Primeiro, parabéns pelo acesso, Guto, e é um prazer imenso tê-lo com a gente uma vez mais aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Batista, Greger, CH. Prazer enorme, né? Fazia tempo que eu não vinha bater papo. E até na região, né? A gente para pouco por aqui, mas um prazer enorme estar voltando a casa. Parabéns pelo acesso, viu? Obrigado. Vamos lá, perguntas para o Guto Ferreira, o nosso convidado de hoje, diz aí, CH. Pela televisão, pela fama da torcida, da paixão da torcida do Remo, a gente à distância mede mais ou menos a temperatura. Como é que é de verdade trabalhar com um clube ou em um clube do tamanho da massa do Remo? Parabéns pelo acesso. Obrigado. Olha, cara, é incrível, porque a diferença, o que vocês viram ali Nossa Senhora de Nazaré, é exatamente a fé do povo Sírio de paraense. Olha lá. E o sentimento do sírio É lindo isso, cara. Que imagem. é o sentimento da torcida, essa fé de acreditar. Eu conversava antes de chegar aos jogos finais com o Rodrigo Santana, que subiu a equipe da C para B. Ele falou: Guto, quando nós classificamos, a gente teve dificuldade para classificar. Quando nós classificamos, cara, a torcida empurrou na fase final da Série C. Empurrou. Pode ter certeza que você vai subir. Essa torcida vai empurrar o time. Lógico, qualidade, trabalho, mas tem muito disso aí, ó. 31 anos na contagem deles, né, do mercado aí, alguns 32. Indiferente, merecido. 32 anos que não chegava na Série A. Indiferente do tempo, muito merecido, participação em todos os jogos, uma massa, um apoio, um calor humano, e assim, de sentir mesmo, tá? Sentir na pele, você entra e se arrepia. Até aqui estou percebendo, você está emocionado, né? Não, vendo novamente as imagens. É diferente. E com razão, porque o espetáculo, teve um ano que eu estava lá em Belém e eu tentei participar do Sírio de Nazaré. É uma corda imensa e as pessoas agarram nessa corda e dizem que aquilo ali, quem consegue pegar na corda, os desejos serão realizados, ou quem não tem desejo nenhum vai ter muita saúde no ano seguinte. Eu tentei pegar nessa corda. Não chegou, né? Impossível. Não tem como. É uma disputa. E é um espetáculo impressionante. As pessoas agarram na corda, termina com as mãos sangrando, mas estão ali, firme, agarrado com a fé e com a determinação. E foi exatamente isso que a gente percebeu. E entre ida e volta da corda, dá mais de 1 quilômetro de corda. Nossa. Então imagina, 1 quilômetro de corda, as pessoas agarradas nessa corda, outras tentando pegar. Foi uma coisa realmente impressionante. Olha que imagem fantástica. Eu fiz a pergunta de propósito porque a distância, Guto, assistindo, foi um negócio emocionante o que aconteceu, não é? Durante o jogo ainda havia incerteza se ia subir, se não, e aí quando terminou o jogo, essa festa lindíssima, foi um negócio muito emocionante. Vamos lá, Greger, a sua pergunta ao Guto Ferreira, o nosso convidado especial de hoje. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com o Guto aqui, cara, porque a gente se conhece há muitos anos. Há muitos anos o Guto era preparador físico do Dente de Leite do 15 de Piracicaba, e eu era goleiro do Rio Branco de Americana, e nós nos encontramos em Jales num torneio de Dente de Leite, né? E a partir dali eu conheci o Guto, né? E a gente sempre se tornou amigo desde sempre. Você sabe que eu trabalhei no Remo, né? Eu trabalhei lá com o Marcelo Veiga. Sim. Marcelo Veiga assumiu, eu fui como auxiliar do Marcelo Veiga, chegou lá na fase final e acabou não se classificando. Eu acho que era buscando o acesso da C para B. Sim. Você acha que você se lembra disso? E eu sei mais ou menos o que o Guto está dizendo, e claro, e obviamente sabe da grandeza que é o Clube do Remo no Pará. Agora eu queria saber o seguinte, Guto.
A gente percebeu lá que nas finais ali, né, hora o Remo estava no G4, hora não estava, né, e aquela briga, e de repente no start final mesmo, queria que você falasse um pouco desse momento decisivo, porque a gente sabe da competição como é complicada, é difícil, e o Goiás, vocês enfrentaram o Goiás, que também estava brigando para buscar o acerto. Queria que você falasse um pouco dessa reta final, né, da parte técnica, emocional dos jogadores, que você falasse um pouco disso. Rapidinho, antes, né, você citou o trabalho do 15, então mandar um abraço pro Celinho, que era o treinador. Grande Celinho. Gratidão a ele que me oportunizou estar entrando no futebol. Quem mandou um abraço para você aqui foi Roberto Constantino, do Guarani, disse que você foi treinador do infantil do Guarani. Cheguei no Guarani, fiquei 2 semanas. Aí fui para São Paulo. É isso mesmo, foi isso mesmo. Mas voltando, né? Quando a gente chega, faltando 10 rodadas, eles vinham de 4 resultados não tão... Na realidade, não foi 4 resultados tão bons. Tiveram uma vitória nesses 4 últimos jogos. E dos 10 que faltavam, para subir, precisava ganhar 8. Então, primeira coisa, mudança de comportamento. Né, que tinha algumas situações que não estavam ocorrendo bem. Começamos a cobrar essa mudança e o grupo era muito bom. E assimilou rapidamente, deu resposta de imediato no jogo CRB, surpreendendo dentro de casa um jogo difícil, porque o CRB é uma equipe que propõe muito jogo, ganhamos de 4-2. Aí surpreendemos de novo ganhando fora de casa do Operário. Daqui a pouco embalamos 6 vitórias seguidas, sempre pensando jogo a jogo. Quando a gente conquista a 6ª vitória, a gente entra no G4. E aí joga contra a Chape em casa, está vencendo o jogo, no último lance do jogo toma um empate. E aí ficou aquela dúvida, né? Aí a gente tinha só fora o Novo Horizontino, que era concorrente direto, o Avaí, que até este momento do empate ainda tinha chance, e o Goiás, que estava numa crescente. Inclusive, o 6º jogo foi essa vitória contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Aí a gente consegue o empate em Novo Horizonte. A gente não podia perder, para depender só da gente, não podia perder do Avaí. Do Avaí. E a gente, sobre o meu comando, foi a única derrota. Perdemos de 3-1. Mas a fé é tão grande e o trabalho estava engatado, né? O tipo de conversa que nós levamos, que ainda tinha que seguir firme e forte, a gente já tinha feito coisa muito mais difícil. Às vezes, as situações, se você acreditou no mais difícil, por que agora que não estava tão difícil? A gente dependia de um resultado em 2 jogos, e mais a nossa vitória. Vamos fazer a nossa parte e vamos torcer para que as coisas aconteçam. E dito e feito, nós... fizemos a nossa parte de virada, um jogo difícil, né? Mas o Pedro Rocha fez um jogo espetacular, não só ele, o time todo, mas eu falo porque, olha, 1 gol e 2 assistências. Então, o carro-chefe da equipe, o protagonista da equipe, assumiu o protagonismo. Perfeito. Né? E conduziu a equipe toda junto. A gente tinha 2 a 3 desfalques na partida, que era o Nico e principalmente o Diego, que era um cara da bola parada, um cara que bate bem, um organizador de jogo no último terço do campo. Mas quem entrou muito bem. Por exemplo, o João Pedro assumiu o centroavante, fez 2 gols, o Jaderson, enfim. Aí foi festejar, foi a festa, né? Mas tudo embasado. E só dizer, né? Quem ganhou o jogo, que precisava ganhar, foi o Cuiabá, o time que eu tinha deixado, sob o comando do Eduardo. E quem fez o gol foi o menino que eu lancei de 18 anos. Breno Beretta, a sua pergunta ao Guto Ferreira, o nosso convidado especial de hoje. É um prazer falar com o Guto Ferreira todas as vezes que falo, tanto pelo celular quanto pessoalmente, até porque o trabalho do Guto Ferreira é muito bom e eu falo isso para todo mundo, independente de onde esteja o Guto Ferreira, eu fico torcendo pelo Guto, porque é uma pessoa excepcional e um profissional excepcional também. Aliás, Guto, você com esse acesso, você carimbou junto com o Givanildo Oliveira, são os 2 treinadores que mais têm
tem acesso para a Série A do Brasileiro. Você tem acesso com a Ponte, com o Bahia, com o Internacional, com o Sport, agora com o Remo. Como que você vê essa situação de ser considerado o rei do acesso? E é a sua marca, né, Guto? Os clubes que contratam você provavelmente estão esperando isso. E você chegou lá no Remo, o Remo estava na 12ª posição. Já vou emendar uma segunda pergunta. A torcida do Remo queria que você ficasse. Por que você não ficou no Remo? Prazer falar com você mais uma vez. Prazer é nosso, Breno. O fato de ter o jargão, né, rei do acesso, por um lado ele é bastante positivo, né? Por outro lado, ele não pode limitar o seu espaço e a sua competência. Porque os trabalhos que eu fiz na Série A também foram trabalhos bastante importantes, né? Alguns com campanhas de meio de tabela, mas para o nível de investimento da equipe não cheguei ao nível que chegou o Guanais esse ano. Parabéns, Guanais, né? Mas em cima do contexto foram bastante positivos também. Ceará, Bahia, Chapecoense, enfim, vários, o próprio na Ponte. Então, a nossa capacidade também de trabalhar na Série A, senão já começa no mercado, o Guto é treinador de Série B. E não é bem essa situação, né? O detalhe é que a gente, desculpe a falsa modéstia aqui, né? Graças a Deus a gente tem conseguido desenvolver trabalhos sem ter tanta estrutura de plantel, tanto na Série A quanto na Série B. E eu vi o comentário do CH aqui, eu vibrei quando ele falou do Marcelo, né? Que o Marcelo chegou, olhou os jogadores que tinha e moldou em cima da característica dele. Aí eu vibrei dias atrás quando eu ouvi a mesma coisa do Ancelotti, que a individualidade precisa ser ressaltada e que você não pode inibir o que o jogador tem de melhor. Você tem que montar em cima do que ele tem confiança de fazer. E basicamente foi o comentário do CH. Eu vibrei, o comentário estava ali sentado, falei, nossa, é isso. Futebol parte desse princípio, principalmente no Brasil. Esse negócio de vir com um sistema pronto e buscar as peças para agregar, nem sempre dá certo. Ô Guto, você falou da Ponte, né? Teve um trabalho exitoso na Ponte. Você continuou acompanhando a Ponte. Teve convite para vir para a Ponte. Por que não veio? Eu acho que são momentos, né? São momentos. Aquele momento que veio, eu tinha já procura, situações boas em andamento. Então, por isso que não casou a situação. Terminando a conversa, a pergunta do Breno, né? A não renovação, eu acho que são acordos, né, que você precisa ter respaldo e na negociação essa parte do respaldo, né, que através de uma cláusula contratual ela não foi aceita. Então a gente prefere esperar e ver o que o mercado vai como o mercado vai agir. CH. Guto, o que você está achando dessa queda de braço, que já não é tão nova, né? Treinador estrangeiro e treinador brasileiro. Cara, eu já falei em vários programas que eu fui e vou seguir a mesma linha. O problema não é o treinador. O bom treinador tem em qualquer lugar. Tem aqui, tem muitos estrangeiros muito bons que vêm para cá e agregam. Agora o problema é o modismo, né? Tem muita gente também média e muita gente ruim que vem vindo para cá e pelo simples fato de ser estrangeiro, né? Porque na maioria das vezes o clube contrata para se defender de uma cobrança. Escudo. Um escudo, exatamente. E aí ele não pesquisa, não busca ou nem tem a condição de trazer essa peça. Aí é mais fácil trazer o estrangeiro que momentaneamente vai estar protegido, né?
E tem muita gente da imprensa que acaba defendendo pelo simples fato de ser estrangeiro. Só que as máscaras estão caindo, né? E o que a gente sempre fala está acontecendo. Tem clubes hoje que já não querem estrangeiros. Também não é por esse lado. Nem é 8, nem é 80. É quem é bom e quem não é bom. É a meritocracia, tem que ser bom. E quem se adapta e quem não se adapta. Qualidade não tem nacionalidade. Exatamente, é isso aí. Gleger, a sua pergunta? Eu queria que você falasse um pouco do seu relacionamento com o Marcos Braz. A gente sabe que é uma pessoa polêmica, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu relacionamento com ele nessa passagem pelo Remo. Não, o trabalho fluiu, né? E eu acho que o importante, não teria alcançado o que alcançou se não tivesse fluído o trabalho. Eu acho que é por aí. Marcos Braz é o dono da SAF do Remo. Não, tem ele é o SAF. diretor, né? Ele é o executivo de futebol, o executivo. É aquele que trabalhava no Flamengo, né? Quem que é o dono da SAF do Remo? Não tem SAF no Remo. Não tem SAF? Não é SAF. É o associativo, clube e o presidente é o Tonhão. Ô Guto, e você já tem conversa avançada com algum time ou não? Não, apareceram muitas sondagens, né? E acabou não fluindo. Mas nós estamos tranquilos, acho que na hora certa vai acontecer. O que é seu, tá guardado. Tá guardado. É isso aí. Brena, sua última pergunta ao Guto Ferreira, nosso convidado de hoje. Bom, eu sinto falta hoje em dia, né, de acompanhar os treinamentos. Na época do Guto Ferreira, por exemplo, eu podia acompanhar todos os treinamentos na Ponte Preta e os treinos do Guto eram muito bons e muito intensos. Até esses dias, o Guto citou o Guanais, né, resgataram uma mensagem no Twitter, ele estava na última divisão do Campeonato Paulista e estavam elogiando os treinos dele. Eu queria que você falasse, Guto, a respeito da sua metodologia, se continua a mesma, porque seus treinos sempre foram muito bons e é por isso que você sempre teve resultados em todas as divisões. E se a partir de agora você pretende se consolidar na Série A do Brasileiro e, é claro, receber uma boa proposta de Série A? Logicamente, eu acho que para ter resultado não tem como. A intensidade permanece sim, né? E a busca sempre da melhoria, de modernização, tanto da metodologia como dos sistemas que você vai adotando, mas dentro desse princípio que foi colocado aqui, sempre procurando impulsionar os jogadores. Graças a Deus a gente tem tido a felicidade de, em todo clube que passa, ter os jogadores que acabam ressaltando o desempenho e acabam tendo sucesso no final. E isso aí é resultado do que eles fazem no dia a dia nos treinos, né? Mas a gente aperfeiçoando o sistema tático, estratégia, parte física, parte psicológica. Hoje a gente está trabalhando numa situação um pouquinho diferente do que a gente trabalhava. E eu estou mais na gestão geral, né? E tem o André Luiz com a especialidade da bola parada, embora todos trabalhem em todos os setores, mas a responsabilidade principal da bola parada do André Luiz, do sistema defensivo do Wellington, do sistema ofensivo do Juca Antonello. E eu faço a gestão geral, né? Tudo parte e a decisão final é minha. Essa é a sua comissão. E a parte física do preparador físico. Eu estava com o Valdir Nogueira, que me acompanha há muitos anos. O Valdir, esse ano, teve uma proposta do Vitória para ser o preparador físico da casa e foi justo por algumas situações que família é família. E ele com um filho pequeno precisava se fixar mais, né? No local. Justo, torço por ele e agora eu careço aí de tá já tenho nomes, já tenho alguém para preencher a vaga, né? Mas aguardando o clube aí para que isso possa andar. Ô Guto, muito obrigado pela sua presença, Feliz Natal, ótimo ano novo aí, com saúde, que é mais importante, mas também com realizações. Muito obrigado e você mais um ano de sucesso, né? Não tem como. A gente deseja tudo em dobro para você, para todo mundo da casa aqui e em especial para o torcedor.
Valeu, muito obrigado ao Guto Ferreira, o nosso convidado na entrevista do dia aqui nos Donos da Bola.